Congregação de Poetas Açorianos. É sempre à terça-feira, por esta altura, 11h20. O Luís Costa já chegou. Bom dia, Luís. Bom dia, ano. Lília, tudo bem? Tudo. Como é que foi novo. essa passagem do ano? Maravilhosa. A minha foi a picar o ponto. Pois, há quem trabalhe por turnos, não é? E aconteceu-te a ti este ano. Aconteceu este ano. Começar o ano a trabalhar. É um presságio de que vais trabalhar muito. Acontece a todos, não é? Quem trabalha por essa área de turnos já sabe como é. Um ano sim, um ano não, ou 2 anos sim, um não. Vai dependendo, não é? Mas é pronto. O que interessa é que estamos aqui. Foi uma maneira diferente de passar o ano. Passei o ano um dia anterior. Sem dúvida nenhuma. Fiz um festejo um dia antes. Fizeste muito bem. Não ficou por festejar a entrada nada. deste ano novo, independentemente das circunstâncias. O que está é um ano inteiro à nossa frente para para viver. Exatamente, e viver bem, não como é? a gente agora vê assim muito nesses inícios do ano. Os propósitos. Atualmente é a página 3 de 365. Portanto, Chega a ser cansativo, não é? Aproveitar. Não, eu acho que as mudanças, a gente aproveita, claro, essa altura da mudança do ano novo para pôr em prática as mudanças que fomos fazendo ao longo do ano, mas não executámos. Fomos aos poucos querendo fazer e aproveitamos essa altura que dizer, não, é agora. Aproveitar que vamos mudar de ano, deixar para o ano anterior aquilo que não nos acrescenta, ou aquilo que nos foi puxando um pouco mais para trás, ou isso não deixou de interessar, ou aquelas coisas que nós deixamos de olha, amanhã fica para amanhã, e aproveitar para esta altura. Disse, não, ok, vamos entrar no ano novo, vamos fazer essas reflexões todas que ficaram no ar, vamos pô-las em prática. Pronto. E aquelas pessoas já este ano quero ser mais fitness, has de ser, nada de fazer grandes propósitos, porque depois podem originar grandes decepções, não é? Connosco próprios. Objetivos diários é o melhor que a pessoa pode fazer. Pequenos passinhos, Exato. Baby steps, não é? Quero melhorar sim, mas não vou melhorar tudo de uma só vez. Nós temos um objetivo final, mas temos que saber olhar não para o objetivo final, porque muitas vezes nós não conseguimos ver, mas conseguimos ver o primeiro passo, e a partir do primeiro passo conseguimos ver o passo seguinte e depois ir fora. Atingir a meta sim, mas também sem descuidar do percurso, não é? O que eu costumo dizer muitas vezes, há tanta coisa bonita a acontecer todos os dias. Quem se mete para atalhos mete-se em trabalho, não é? Portanto, é aproveitar a viagem. Então vamos viajar também pelo mundo das palavras bonitas que enaltecem os seus autores. Trago o senhor, o poeta José Henrique dos Santos Barros, nascido aqui em Angra do Heroísmo a 1 de janeiro de 1946, e onde viveu a sua infância e juventude. Após a conclusão de estudos secundários, empregou-se como funcionário público e, anos depois, deu início àquela que viria a ser a aventura da sua vida: a poesia, a animação cultural, o ensaio literário, o sindicalismo e a literatura. A mobilização para a guerra colonial, como furriel miliciano, levou a Angola entre 1969 e 1971, ano em que regressou à sua cidade natal. Foi a partir de então que nele mais se notabilizou uma extraordinária propensão para as coisas da cultura. O seu nome não pode deixar de associar-se ao movimento de renovação inscrito nos Açores, desde a criação, por Carlos Faria, do suplemento, que eu falo neste suplemento N vezes aqui no poemário, o Glacial, do jornal angrense, a União. Foi também seu coordenador entre 72 e 74. Santos Barros acreditou na possibilidade de unir numa só frente uma postura de vanguarda ideológica, militante, com a ideia libertária de uma cultura em duplo, popular e de grupos. Juntamente com angrenses, fundou a Galeria de Artes Plásticas de Grau, animou cooperativas, sindicatos, rádios e jornais, fundou e dirigiu o suplemento Cartaz, e a revista também A Memória da Água Viva, de parceria com o professor Urbano Betancourt. Entre essa última parceria que falei, desculpa, foi entre 1978 e 1980. Mas foi no suplemento Contextos do jornal Açores, quando, residindo já em Lisboa de 79 até à data da sua morte, que mais e melhor sistematizou todo um trabalho de animação e coordenação que se estenderia à crítica, à polémica literária, à ensaística do fundo e até uma curiosa experiência heteronómica que
o levaria a subscrever com diversos nomes, posições e conceitos propositada e provocatoriamente contraditórios. Foi assim, por exemplo, em relação à controversa questão da existência, ou não, de uma literatura açoriana que muito interessou os escritores açorianos da sua geração. Como poeta, estreou-se aos 18 anos, dando-nos depois folhas, cadernos, opúsculos e excelentes livros de poemas. Como ensaísta literário, interessou-lhe a conjugação da açorianidade, expressão sensível do local e do regional insular, com a universalidade potencial de toda a literatura, e como contista, andou pelos imaginários oníricos e surrealizantes. Deixou inédito um diário, Aprendiz de Mundos, e raros poemas. No essencial da sua poesia, a fidelidade da radicação aos temas insulares não é de molde a inscrevê-la no tão pouco apreciado apego ao regionalismo da escrita literária. Pelo contrário, o regional e o tradicional de Barros tornam-se matriz e ponto de partida da alternância ilha-mundo, olham num tom abrasivo de uma poética do cotidiano, ora na excelência de uma voz erguida à proclamação de versos como estes, que eu vou ler o poema depois, mas pregar um prego, lavar pratos, cortar a erva, custa, mas nunca nada me custou tanto que carregar um verso das coisas mais difíceis a fazer do outro lado da literatura os nós do mundo. Eu depois vou ler o poema no fim de Santos Barros. Faleceu vítima de acidente de aviação com a sua esposa, a escritora Ivone Chimita, a 20 de maio de 1983, em Espanha. Isto é o único poeta que eu trouxe a nível regional. A nível nacional, nascido em Ereira, Montemoro o Velho, Joaquim Afonso Fernandes Duarte, formou-se em Ciências Físico-Naturais na extinta Faculdade de Filosofia de Coimbra. Professor da escola normal, interessava-se por etnografia e arte popular, refletidos na sua obra poética, ligada às crenças e mitos seculares, aos motivos da terra, vida animal, ao povo e à lida agrária. A sua sensibilidade poética deu-lhe um convívio com literatos de vários grupos e escolas. Colaborou na Águia e dirigiu a Rajada entre 1912 e 1914. Trata-se de um poeta em permanente atualidade, dando que vai acompanhando todos os movimentos poéticos da primeira metade do século XX. Nasce uma atmosfera de saudosismo dominado por Teixeira Pascoais. Entretanto, surgem outras escolas a quem adere sem compromisso, mas com ironia e pendor populista. Logo, as crianças, o desenho infantil, as pedras, as águas, aparecem então como saudosista no conteúdo de um modernista na forma. Trago também Vasco Graça Moura, nascido a 3 de janeiro de 1942, na freguesia da Foz do Douro, no Porto. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde colaborou na publicação académica Quadrante entre 1958 e 1962, publicada pela Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. Também já não é a primeira vez que falo desta publicação académica Quadrante. Na década de 80, enverdou definitivamente pela carreira literária, que o havia de o confirmar como um nome central da literatura portuguesa da segunda metade do século XX e um dos maiores defensores da língua portuguesa. Foi diretor da RTP2 em 1978, foi também administrador da Imprensa Nacional da Casa da Moeda entre 79 e 89. Foi presidente da Comissão Executiva das Comemorações do Centenário de Fernando Pessoa em 1988 e da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses entre 88 e 1995. Foi também diretor da revista Oceanos, na mesma data, diretor da Fundação Casa de Mateus, Comissário-Geral de Portugal para a Exposição Universal de Sevilha e diretor do Serviço de Bibliotecas de Apoio à Leitura da Fundação Carlos Gulbenkian. Foi diretor de muita coisa aqui o nosso Graça Moura, que também foi uma das vozes mais críticas do Acordo Ortográfico de 1990, tendo considerado o mesmo apenas serve interesses geopolíticos e empresariais brasileiros, em detrimento dos interesses inalienáveis dos demais falantes de português no mundo. E mais não digo que eu sou... Não falo aqui nos interesses geopolíticos e empresariais, mas perdeu-se muito a nossa essência da língua portuguesa mesmo de Portugal. Mas pronto, é a minha opinião. Por último, vamos viajar no tempo, vamos para 1728. Domingos
dos Reis Quita foi um poeta português nascido a 6 de janeiro na freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, Portugal. Quita era filho de um comerciante de panos brancos que, com essa ocupação, sustentava os seus 6 filhos e a sua esposa Maria Rosária. José Fernandes Quita, seu pai, partiu para o Brasil em 1735 com a intenção de melhorar as condições de vida da sua família, uma vez que o comércio passava por dificuldades. Do Brasil enviava alguns recursos para a sua esposa e filhos que permaneciam em Lisboa. Eventualmente, esses recursos cessaram e então, com 13 anos, Domingos dos Reis Quita voltou-se para o trabalho. Sem estudos, começou a exercer a profissão de cabeleireiro, uma profissão bem paga na época. Esta ocupação permitiu-lhe o contato com pessoas importantes e poderosas, terão provavelmente sido essas conexões, com pessoas cultas e estudadas, que o levaram a interessar-se pela poesia. Nos momentos do ócio da oficina, começou a ler, seduzido por obras como Corte na Aldeia, A Primavera, Pastor Peregrino e Desenganado, entre outras. As suas leituras de autores portugueses e as traduções dos clássicos, aliadas ao seu caráter autodidata, levaram-no a escrever os seus próprios versos. Encontrou amor numa mulher de uma família amiga e essa sua paixão por Dona Teresa Teodora de Aluim foi motivo de inspiração para muitos dos seus sonetos. Nesses sonetos, Dona Teresa era representada por Tirceia. E depois há aqui uma volta de amores e desamores e paixões que quem estiver interessado em saber, em procurar a história aqui do Domingos dos Reis Quita, poderá também encontrar na própria Wikipédia, que está lá a informação sobre esses amores e desamores. Por hoje é tudo. O poemário fica por aqui, o primeiro poemário de 2023, e já sabe, pode-nos acompanhar pelas redes sociais: Facebook, www.facebook.com/poemário-rca, e Instagram, luis.mv.costa, e também o Instagram poemário_cores. Se ainda não segue, poderá também seguir a página do Rádio Clube de Angra e também o canal do YouTube do Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Para finalizar, estamos também presentes no meu canal, já sabe, pode-nos ver através da sua televisão. E na madrugada de sexta-feira, às 4 da manhã, poderá também ouvir o poemário. Se estiver com insónia, já sabe, fique na nossa companhia, eu estou cá para lhe ajudar a dormir. Sem dúvida nenhuma, e que bom que isso é assim. Já sabemos que o poema para finalizar o programa de hoje vem de José Henrique Santos Barros. Fazer versos dói. Não deve ser a única coisa que dói, Santos Barros. Várias coisas que dói, mas sim. Para ele era um número 1. Fazer versos dói mesmo. Não é fácil. Expor a alma é sempre difícil. Explorar os próprios sentimentos, muitas vezes, é muito fácil a gente escrever sobre os outros. Claro. Agora, escrever sobre nós dói. Dói. Concordo plenamente. E fazer versos dói. Então, como dizia Santos Barros, e como já disse anteriormente, não é? Pregar um prego, lavar pratos, cortar a erva, custa. Mas nunca nada me custou tanto que carregar um verso das coisas mais difíceis. A fazer do outro lado da literatura os nós do mundo e a desfazê-los. Para os refazer, simples andei por missas, por mares e por selvas, facinhas por as florestas dos desejos ou cavos de prédios muito altos. Nunca rezei por vós, nem por mim, porque Deus não estava, mas em todos os sítios encontrei poesia e dei-me a fazer versos e a fazer amor como quem se amola e não se amola com a melancolia dos vizinhos a ver-me apanhar o autocarro ou a chegar da vida burocratizada que é a profissão de organizar processos de velhice por os que vão morrer daqui a pouco. Pregar um prego custa, se custa, e mais deve custar 8 horas diárias de cadência bruta nas fábricas da loucura. Eu te digo isto, operário, por quem não choro, nem rezo e nem te desprezo ao ponto de cantar as glórias do teu amanhã que não há, porque sei que tu sabes ser obra tua. Mas apalpar o verso disto também custa. A mim não é tanto a dor explorativa que dói, mas o verso que explode dolorosamente por trás e pela frente e em diagonal no poema. Agora que começo a escrever a minha morte, sabem-me os versos aos verões da infância que não houve. Sabem a umidade das mesas frias onde vi os poetas outonais, que não conheço, fingir que choravam e recebiam das damas, através de um lenço, a notícia rendilhada da sua condenação à morte. É certo, tudo aborrece quando já não há canções iludindo a aspereza da voz que primeiro as cantou, quando se morre como o Rui Belo de fazer versos. Venham-me com cantigas, digam-me ainda: o mar é português.
O Senhor aguarda os corações que se elevam ao alto. As selvas servem de pulmões do mundo e não há buracos nos lugares onde deixei bombas e me mataram e vi a morte com um sorriso nos lábios. Há um frio real nestes dedos e o verso de fevereiro não nos aquece. Lindíssimo este poema trazido para fechar o programa de hoje, o primeiro deste ano. Que venham muitos outros poemários e para isso é preciso que o Luís esteja aqui. Vai vir, pronto, fica está garantido. Pelo menos para a semana. Sim, senhor, pelo menos. É mais um dos propósitos. Baby steps, Ora, está. Para a semana. E depois logo se vê, mas a acreditar que sim. Obrigada e continuação de uma boa semana para ti e para todos. E uma boa semana para todos os nossos ouvintes. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.